Pessoal, deu muita repercussão uma reunião que aconteceu entre o ex-presidente Bolsonaro e também ex-presidente Michel Temer. Essa reunião tratou especificamente sobre o teor dos eventos que aconteceram no dia 25, ontem, que lotou a Avenida Paulista. O Bolsonaro pegou orientações e articulações sobre o teor do discurso que aconteceria na Avenida Paulista. Matéria do Metrópolis: Bolsonaro se reuniu com Temer para alinhar discurso de ato na Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu com o também ex-presidente Michel Temer uma semana antes da manifestação do domingo, dia 25/2, na Avenida Paulista, em São Paulo. O encontro aconteceu no fim de semana retrasado, no apartamento de Temer, na capital paulista, e durou cerca de 2 horas. O objetivo da reunião, segundo aliados de ambos, foi discutir o teor do discurso de Bolsonaro no ato. Do encontro, Temer sugeriu a Bolsonaro que evitasse atacar o STF e seus ministros e adotasse um tom de pacificação em sua fala na Paulista, sugestão que o ex-presidente acabou acatando. Depois que essa matéria foi veiculada, muitas pessoas começaram a atacar o ex-presidente Bolsonaro por ter se reunido com o Temer, o que não faz o menor sentido. É uma articulação muito inteligente por parte do Bolsonaro. Convenhamos, não sei se você recorda, quem foi que indicou o Alexandre de Moraes para a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal? O Temer. Então, o Temer conhece muito bem o discurso e sabe que de Moraes, e sabendo que Bolsonaro é alvo do Alexandre de Moraes, ele daria um tom mais brando. Então, assim, é lógico que Bolsonaro, a pessoa mais adequada para ele buscar orientação sobre o teor do discurso, nesse caso era o Michel Temer. Então, não sei se você pensa assim como eu, mas na minha visão, foi uma visão acertada. Ou seja, se o Alexandre de Moraes questionar o discurso do Bolsonaro, ele estaria, de certa forma, também descredibilizando as orientações que o Temer deu ao Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Bolsonaro tem que recorrer ao Temer para tentar apaziguar a situação com o Alexandre de Moraes. Há quem diga que, quando o Bolsonaro escreveu uma carta redigida por Temer, amenizou a situação até um pouco mais. Sem aquela carta, o conflito hoje com o Bolsonaro seria ainda maior. Na sua visão, coloca no comentário. Você, na posição de Bolsonaro, você também recorreria ao Temer? Eu sim. E você, qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. Outra matéria que repercutiu é de âmbito internacional e envolve alguém que nós brasileiros estamos de olho totalmente, que é o Milei, aqui na nossa vizinha Argentina. O Milei, que é a representação da direita com maior contundência. Certo que nós temos o Lacalle Pou aqui no Uruguai, dentre outros, mas o Milei hoje é a maior representação da direita na Argentina, inclusive com uma abertura muito grande com Donald Trump nos Estados Unidos. O Milei fez uma compartilhação, um compartilhamento, perdão, de uma publicação que mostra Bolsonaro e chama o Lula de pró-Hamas. Lula é pró-Hamas, Bolsonaro é pró-Israel. Escreveu uma usuária em uma publicação compartilhada por Javier Milei. É inegável o apoio mútuo que Bolsonaro e Milei têm entre si. Uma apoiadora de Milei escreveu: Lula é pró-Hamas, Bolsonaro é pró-Israel. Fim. Ou seja, simplesmente assim. Ela, que é a Cissis Imperatriz, fez essa publicação, provavelmente alguma influenciadora argentina, o Javier Milei repostou isso e causou ali um certo desconforto em relação ao Lula, que foi considerado aí pró-Hamas. Se incomodou, eu não sei. Não sei se isso incomoda o Lula, ser considerado pró-Hamas, mas eu sei que deu repercussão nas mídias aí e todos os jornais estão publicando e falando sobre essa publicação do Javier Milei, sobre a publicação do chanceler de Israel, e eu acredito que ainda vai dar muita repercussão do Brasil para o mundo sobre os acontecimentos que estão havendo aqui no nosso Brasilzão, tá? O Alexandre de Moraes também já se manifestou. Pela primeira vez ele resolveu se manifestar depois dos atos. E aí ele fez até uma comparação aqui um tanto quanto esdrúxula, né? Teve a luta do Popó com o Bambam. Só os dois nomes aí já tornam o Brasil engraçado, né? Qual é a luta? Popó e Bambam. Tá bom. Mas assim, o Popó, que é um campeão
de boxe, 4 vezes já campeão mundial, foi desafiado pelo Bambam, que era um ex-Big Brother, um fisiculturista, e o Popó aceitou a luta. Resolveu fazer a luta, e na hora da luta, o Bambam resolveu ofender o Popó por muitas vezes. E o Popó falou: Olha, ninguém nunca me ofendeu tanto na vida quanto você me ofendeu, Bambam. Então eu vou te tratar como um profissional, eu não vou brincar com você. A luta foi encerrada. Depois de 36 segundos, Bambam foi nocauteado e o Popó mostrou o porquê que ele é campeão. E o Alexandre de Moraes usa esse exemplo aqui, né, sobre a briga do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. Se é que é tão simples de dizer isso assim, né? Não é normal numa democracia. Mas vamos lá. Alexandre de Moraes, 2 pontos. Não podemos baixar a guarda, dar uma de Bambam contra o Popó. Temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Na tarde dessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, disse que o Brasil não pode baixar a guarda em relação à proteção da democracia e que a sociedade brasileira não pode cair no discurso fácil de que regulamentar as redes é atacar a liberdade de expressão. Sanha do Supremo Tribunal Federal em regulamentar as redes sociais é gigantesca. A gente sabe muito bem que as redes sociais têm um endereçamento. A esquerda, por mais que ela tente, ela não consegue, mesmo colocando dinheiro, mesmo tentando de tudo, ela não consegue a visibilidade que a direita tem nas redes sociais. A direita tem um discurso mais palpável para a população. A direita tem um discurso contra a corrupção. A direita tem um discurso pró-polícia contra bandido. A direita tem o discurso de Deus, o discurso da pátria, o discurso da família. Um discurso que hoje é muito mais fácil e afagável aos ouvidos da população brasileira, que clamam por segurança, por menos corrupção. É isso que o brasileiro busca. Então, não é uma fórmula mágica que faz com que a direita tenha um engajamento muito maior nas redes sociais. É uma questão lógica. Acontece que eles não gostam disso. E até em alguns momentos em que a verdade é dita, as pessoas são multadas, são procuradas, incriminadas por fake news. E às vezes a pessoa só disse a verdade. Vou dar um exemplo agora, relativo para vocês, a multa de Bolsonaro de R$ 15.000 em falar que Lula se alinha a Daniel Ortega, se alinha a Daniel Canês, se alinha também ao Maduro. Ou seja, é público e notório, e ele mesmo fala isso através do Foro de São Paulo. Só que quem falou isso foi multado. Então, assim, é muito complicado você falar que exista um órgão censor, ou seja, um órgão que impõe a censura para dizer o que é ou o que não é informação ou desinformação. Isso não é muito condizente com um Estado democrático de direito amplo que preza pela liberdade de expressão. Então, é muito grave, muito tênue essa situação. Vamos lá. Outra situação que chamou a atenção, ainda falando sobre os atos, foi uma publicação da Polícia Civil. A polícia postou vídeo do ato pró-Bolsonaro e reagiu com flor a apoiadores. Matéria do jornal Metrópolis. Pois é, a Polícia Civil colocou esse vídeo aí e todo mundo que foi fazer comentários, até o presente momento, já tinha 250 mil visualizações, 1.800 comentários, 23 mil curtidas. E quem ia lá e comentava, o ato foi muito bonito, foi democrático, foi um bom ato, parabéns à Polícia Civil. A Polícia Civil ia lá e dava uma florzinha, um coraçãozinho no comentário. Isso não agradou nem um pouco. E pelo que se tem de informação, vai iniciar até uma investigação à Polícia Civil em relação a isso. E aí, mais uma vez, eu entro no discurso com vocês. A polícia, ela é, vamos dizer assim, elogiada, ela é reconhecida por quem é da direita. E aí, acho que manifestar-se ali nos comentários e o perfil das redes é para isso mesmo. Eu acho que não foi nada demais. E na sua posição, você acha que teve alguma coisa demais ou não nisso? Eu acho que a Polícia Civil não fez nada demais. Outro ponto que a gente precisa falar. Israel. Lula, ele vem causando algumas falas contestáveis demais em relação a Israel. E o Blinken, ele teve uma reunião com Lula, mas quando foi questionado, agora que ele já está nos Estados Unidos de novo, sobre a fala de Lula, o Blinken cita a divergência real
com a fala de Lula de Israel. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, afirmou que há uma divergência real entre os Estados Unidos e a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou o que ocorria com os palestinos na faixa de Gaza ao Holocausto contra os judeus na Segunda Guerra. Pois é, não é o alinhamento dos Estados Unidos. Hoje, o que a gente consegue perceber, infelizmente, é que o Brasil ele vem se alinhando com o discurso de países autoritários, países que não observam o devido processo legal, países que trazem um discurso antissemita contra Israel. E o governo vem se alinhando cada vez mais com isso. Já ao lado do Ocidente, que é o lado dos países democráticos, Europa, Estados Unidos, cada vez o Lula se afasta mais. O Macron, que soltou bandeirinha quando o Lula venceu as eleições no Brasil, já tratou de se afastar do Lula, já não quer nem papo com o Lula mais. Já viu que, opa, ali é totalmente fora daquilo que eu imaginava, e me alinhar no Lula nessa hora, tá próximo de eleição, é pedir para perder, porque a imagem do Brasil tá queimada lá fora. Vamos falar de novo sobre os atos do dia 25. Olha só, sempre tem aquela ajudinha para a esquerda, né? A torcida do Corinthians impediu os bolsonaristas de entrarem no metrô. É uma violação ao direito de ir e vir. Cometeram um crime, mas impediram, aqui eu não vou colocar o áudio aqui, até por questão de direitos autorais, mas impediram que o pessoal que queria ir na manifestação entrasse dentro dos metrôs. E aí, você vê que lá fora era senhoras, moças, mulheres, família. Lá dentro, um bando de marmanjo da torcida do Corinthians, um monte de machão corajoso, intimidando umas senhorinhas. Pois é o amor realmente venceu, né? São brutamontes aí, monstrengos aí, impedindo as senhorinhas de entrarem com ameaças graves. Então, assim, é assim que eles agem, ou seja, sabotando para que o evento não tenha o brilhantismo de um evento bonito, democrático, sem violência, como esse foi. Mas não parou por aí, não. Na segunda divisão, a torcida do Santos também passou xingando os manifestantes bolsonaristas que estavam se alimentando no shopping. Ou seja, é intimidação, pessoal. O pessoal se alimentando, comendo, e o pessoal é agressivo. Vocês sabem como que funciona. Esse pessoal de torcida organizada, infelizmente, eles têm a tendência de ser agressivos. Isso aí é histórico, não é de agora. Então, sabe, é bem deplorável você ver que as pessoas são intimidadas na sua liberdade de ir e vir e liberdade de manifestação, proibindo as pessoas que entrassem nos metrôs. Pois é, isso aí ninguém chama de antidemocrático, né? Antidemocrático é cometer crimes. Cometer crimes é violar o direito de ir e vir das pessoas. Pois é. Mas é aquela velha história, né? Acuse-os do que você é. Vamos lá. Quem tentou faturar um pouquinho em cima dos atos do dia 25 também foi um senador da República. Pois é, alguém que deveria, por questão até moral, estar lá, que é o general Hamilton Mourão. Pois é, ele não compareceu aos atos, ele foi o vice-presidente de Bolsonaro. E ele não esteve. Ele foi eleito pelos votos da base de bolsonaristas, da base de Bolsonaro. Foi eleito senador da República com o apoio de Bolsonaro e não esteve lá. Mas fez a sua publicação. Ele escreveu o seguinte: desde as campanhas da Direta Já, não se viam atos democráticos como os de ontem. A manifestação ordeira e pacífica, ocorrida em São Paulo, mostrou ao Brasil e ao mundo que a direita conservadora tem voz ativa, excepcional capacidade de mobilização e está organizada para trabalhar suas pautas, seus candidatos para os pleitos de 2024 e 2026. Sim, Bolsonaro deu voz e voto para a direita. E, aliás, colocar 800 mil pessoas na Avenida Paulista não é para qualquer um. Só que nos comentários dessa postagem do Hamilton Mourão, a maioria é: por que você não participou? Onde você estava? Por que você não apoiou antes? Esperou dar certo para depois se manifestar? Mas não foi só o Mourão, não. O que eu vi de deputados do Centrão, de partidos do Centrão, que depois dos eventos falou: opa, vou perder uma grande fatia do eleitorado. Afinal, o que teve de gente que enganou o pessoal da direita, dizendo que era de direita e que na hora H pulou fora,
não se computa, né? É muita gente. Pois é, essa turma viu que vai perder votos. E aí um monte de gente resolveu fazer, como o próprio Hamilton Mourão aqui, e fazer publicação, dizendo que foi um ato bonito, pela democracia. Mas assim, eu acho que o brasileiro que está defendendo realmente as pautas da direita acordou para a vida. Acho que ele não vai se deixar levar tão facilmente por um discurso fácil e bonito nas redes sociais depois que a coisa já aconteceu. Enquanto há perseguição e tá tudo muito tenso, todo mundo some. Na hora que a coisa dá certo, aparece com aquela cara lavada dizendo que aquilo é bonito, né? Pois é. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu quero o seu comentário. Vamos lá, pessoal. Vamos celebrar o socialismo e o comunismo como eles são bonitos, né? Socialismo e comunismo para os outros e capitalismo para eles. Pois é, o PT resolveu preparar uma festa de 44 anos em Brasília. Convites, pessoal, pasmem, até R$ 20.000 o valor dos convites. Comunismo para você, capitalismo para eles. O Leandro de Jesus, que é deputado estadual, ele fez essa publicação aqui, citando uma matéria da Gazeta do Povo. E nessa matéria ele fala que vai ter um evento do Lula, e nesse evento lá do PT, onde vai ter a participação do Lula, o valor dos convites alcançam 20 mil doletas, pessoal, 20 mil reais. E aí, é a turma do comunismo, a turma que está ajudando quem passa fome, mas o pobre não participa desse tipo de evento. Não tenha dúvidas que o pobre não tem condição de pagar 20 mil reais num evento para ir festejar com o PT numa festinha de aniversário. Ou você tem? Eu não teria. Ou melhor, eu nem gastaria se tivesse. Nem R$ 1, para te falar a verdade. Ou melhor, nem se me pagasse, eu faria questão de comparecer a um evento como esse. E você? Como seria o seu posicionamento? Coloca no comentário que é importante, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado todos os nossos 5 editoriais. Ao longo do dia, a gente vem separando as matérias para vocês. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho bem simples que a gente faz aqui com vocês, mas é de coração. Porque sem, sabe, a gente não conta com grande equipe, é eu, a câmera e o microfone para expor aqui aquilo que a gente acredita ser certo ou errado. Às vezes a gente derrapa aqui ou ali, mas às vezes a gente acerta também. Mas uma coisa é certa, a gente tem que acreditar que o nosso Brasil pode ser melhor. A gente tem que acreditar que a gente pode conseguir o Brasil de volta. O Nicolas, para mim, fez o discurso mais bonito do evento de ontem. Em um dado momento, ele falou que antes do nascer do sol, a escuridão surge. O nascer do sol está aí. É só acreditar. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas um dia, eu acredito, e eu sei que você também, senão você não estava com essa tela de celular, computador ou TV ligada, um dia você verá o nosso Brasil livre da corrupção, o nosso Brasil livre dessa política podre e torpe que a gente assiste nos dias atuais, dessa impunidade de corruptos se dando bem e brasileiros trabalhadores sendo enfiados dentro da cadeia. Um dia isso vai acabar. Basta ter fé, basta acreditar que a gente vai ter um país democrático de verdade, onde o povo se sente valorizado pelos parlamentares, pelos políticos, pelo presidente e até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quem sabe um dia a gente alcança isso, mas para chegar até lá tem que ralar muito, né? E o meu papel que eu faço aqui é tá pesquisando, tá te mantendo bem informado. Na minha visão, uma das armas mais poderosas que tem é a informação. Bom? Obrigado, pessoal. Se Papai do Céu permitir, amanhã a gente tá de volta aqui para mais um bate-papo. Põe água no café que amanhã eu venho logo cedo para a gente bater um papo. Bons sonhos, que Deus esteja sempre com você e com a sua família. Abraço.